Queridos irmãos e irmãs, como está na liturgia do terceiro domingo do tempo da Páscoa. Se você ainda não é inscrito nesse canal, toque aí, se inscreva para receber notificações de novas publicações de homilias dominicais e solenidades. Os textos são apresentados para reflexão. Primeira leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, depois de 22 a 33. O salmo responsorial é o Salmo 15, como segunda leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 17 a 21. O Evangelho é o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. A liturgia da palavra conta-nos três histórias que nós vamos refletir nesta homilia. A primeira história é a de Jesus Cristo, contada por São Pedro no Atos dos Apóstolos. A segunda história é da humanidade, de todos os seres humanos, também contada por São Pedro na segunda leitura, na sua carta. E a terceira história é contada por São Lucas, no Evangelho de São Lucas, na história dos discípulos de Emaús. E os discípulos de Emaús são dois personagens, um chamado Cleófas e o outro não tem nome, ou seja, essa história é a nossa própria história. Começando a reflexão pela história de Jesus. São Pedro vai dizer que Jesus veio enviado pelo Pai e passou fazendo bem a todos os homens. E de fato, Jesus curou, Jesus alimentou, Jesus ensinou, Jesus libertou de todos os males. É o cumprimento das promessas feitas pelos profetas, que o Messias iria chegar, iria firmar o seu reino perpetuamente. Por isso que São Pedro cita Davi. Davi foi um grande rei de Israel. E a promessa é que viria um rei semelhante ao rei Davi. E esse rei que chegou é o próprio Jesus Cristo, que, semelhante de Davi, firmou o seu reinado. Só que a história de Davi teve um ponto final. A de Jesus não. A história de Jesus é perpétua. E por isso, cada dia que nós vivemos a nossa fé em Jesus Cristo, estamos continuando a história da nossa salvação que se realizou na pessoa de Jesus Cristo. Na segunda leitura, nós encontramos a história de toda a humanidade. Já que São Pedro fala que Jesus veio para nos resgatar da vida fútil que nós vivíamos. Essa vida fútil é vivida por todos os homens desde quando o pecado original derrubou os nossos primeiros pais no paraíso. Porque a vida fútil é a vida de pecado. No entanto, Jesus veio para resgatar toda a humanidade dessa vida fútil e dar para nós uma vida plena em Deus. Mas teve um preço para o nosso resgate.
Como vai dizer São Pedro, o nosso resgate não foi à custa de ouro, de prata, de objetos valiosos, mas foi pelo próprio sangue de Jesus Cristo. No sangue de Cristo, nós fomos resgatados e por isso nós experimentamos, desde que abramos nossos corações, uma vida plenificada em Deus. Agora, a nossa maior reflexão será no Evangelho de hoje, porque fala das nossas vidas de maneira individual. Como eu já havia falado na introdução desta homilia, temos dois personagens viajando para Emaús. E estes dois personagens, um dele tem nome, Cleófas. O outro não tem nome. É para que cada um de nós coloquemos os nossos nomes nesse segundo personagem e olhemos para as nossas próprias vidas. E comecemos a refletir alguns erros que aqueles personagens estavam cometendo. A primeira realidade que temos que refletir é não deixarmos que a tristeza invada os nossos corações. Porque aqueles discípulos, eles voltavam para Emaús e, consequentemente, para a vida velha, porque eles estavam decepcionados. Jesus havia morrido e eles acharam que eles tinham sido iludidos por Jesus. E a tristeza bateu no coração de cada um deles. Eles queriam deixar aquela vida que havia sumido e retornar para a vida que eles haviam deixado em Emaús. Quantas vezes nós corremos este risco de deixar a tristeza bater em nossos corações, porque quando vêm as dificuldades, os problemas, nós achamos que Deus nos iludiu, que tudo era ilusão, que não valeu a pena o passo que nós demos ao encontro de Jesus, porque agora ele nos abandonou. Ele morreu, não está mais presente em nossas vidas. O segundo erro que eles cometem, além da tristeza, da depressão que havia batido em suas almas, era abandonar a comunidade. Nas dificuldades, os discípulos resolveram abandonar a comunidade. Porque eles eram comunidade enquanto Jesus estava presente. Jesus não estava mais presente, segundo a concepção deles, não tinha mais sentido eles continuarem numa comunidade onde as pessoas eram comuns como eles. Eles queriam que houvesse na comunidade pessoas extraordinárias, como Jesus, que providenciava a saúde, que providenciava o alimento, que providenciava o conhecimento, as libertações. Nós corremos esse risco de permanecermos na comunidade enquanto nós presenciamos fatos extraordinários. Não. A vida comunitária é feita, é vivida de fatos ordinários. O dia a dia é que nos faz
com as nossas dificuldades, vivermos bem entre irmãos e de maneira comunitária. A realidade acontece muito hoje, nas dificuldades, a separação da vida matrimonial, ao abandono do sacerdócio, ao abandono da vida religiosa, ao abandono dos amigos, porque nós esperávamos, segundo a nossa concepção, uma coisa e o que nós vimos, ou que nós estamos experimentando nas dificuldades, nas decepções, era totalmente daquilo que era o nosso projeto. Não. Nós somos convidados a olharmos para a atitude daqueles discípulos de Emaús, que é a figura de cada um de nós, e por nenhuma dificuldade abandonarmos a comunidade. E principalmente não abandonarmos a igreja por realidades que decepcionam-nos, ou até mesmo de pessoas que nós achávamos que era uma realidade e percebemos que ela se apresentou como outra. A nossa presença na comunidade se firma na pessoa de Jesus Cristo. E a terceira reflexão que eu quero fazer é que precisamos tomar cuidado com as nossas realidades de convicções. Os discípulos tinham ouvido muitos dizerem que Jesus havia ressuscitado. Maria Madalena, depois os apóstolos, as pessoas comentavam, mas eles estavam com os corações fechados e decepcionados, não deram ouvido, porque tinham as suas convicções que não era possível alguém ressurgir dos mortos. E por isso, eles decidiram colocar uma pedra em tudo aquilo e voltar para as suas vidas cotidianas. Aí é interessante nós estarmos flexíveis, porque a fé é algo que precisamos vivê-la, principalmente nos momentos que quebra as nossas convicções, as nossas estruturas pré-concebidas, porque a fé é Deus que fala aos nossos corações e muitas vezes esse falar de Deus não deixa claro para nós, porque se esclarecesse aquilo que Ele quer de nós, não seria fé, mas seria certeza. E a nossa vida cristã se fundamenta na fé, no acreditar, no lançar-se no escuro, sabendo que é Deus que conduz a minha história, a minha vida. E aí nós entramos no processo de restauração daqueles discípulos, que será o mesmo processo que temos que passar para que possamos restaurar as nossas vidas. Eles estão caminhando pela estrada de volta. De repente, Jesus se coloca no meio deles e pergunta para eles o que estava acontecendo. E eles questionam Jesus: será que és o único forasteiro que não sabe o que aconteceu esses dias em Jerusalém? E foram contando a história. Só que Jesus entra na história deles e a primeira realidade que Jesus faz com que eles reconheçam, ao explicar para eles as Sagradas Escrituras, é que Jesus, na vida deles, continua e continuará caminhando com eles. Mesmo que eles não percebam, Jesus nunca os abandonou e nunca os abandonará. Por quê? Porque eles pararam na morte
E quando nós paramos na morte, por mais que nós queiramos continuar a caminhada de fé, nós não daremos conta. E quando Jesus começa a explicar para eles as Escrituras, eles começam a entender que a história não parou na morte. A história continua porque é uma história de resgate, de salvação da humanidade perdida. E quando eles vão chegando, depois de uma longa caminhada pela estrada, eles percebem que Jesus quer ir embora, ir adiante. Eles dizem: fica conosco, porque o dia já se declina e a noite está chegando. Jesus para com eles e na hora que eles vão tomar a refeição, Jesus parte o pão e os olhos deles se abrem. Duas realidades nos faz com que nós não paremos na morte. A palavra de Deus, que no caminho foi aquecendo o coração deles, e a partilha do pão da Eucaristia, que abre os nossos olhos. Na realidade, a história que nós ouvimos é um verdadeiro culto, uma verdadeira explicação da história da Eucaristia. Estamos caminhando muitas vezes tristes, cansados. O celebrante entra, que é Jesus, explica para nós a Sagrada Escritura, depois partilha o pão e nos deixa com a paz em nossos corações, e nós corremos para anunciar aquilo que nós experimentamos na Santa Missa. Se fizermos assim, estaremos vendo profundamente a nossa história de salvação e, consequentemente, experimentaremos a salvação eterna. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.